Nós rezamos juntos, pedindo ao Senhor que venha selando a nossa casa, venha selando o nosso coração, que a cruz de Jesus agora seja um marco. Faça o sinal da cruz na sua fronte, para que o Senhor santifique os seus pensamentos, as suas palavras e os seus sentimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que cada família agora, Senhor, seja selada e abençoada pela vossa Santa Cruz, mais uma vez, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje o Espírito Santo quer nos auxiliar, quer nos ajudar, quer nos dar a cada palavra, a cada dia o Senhor tem nos dado novas armas e novos meios para superarmos as provas. Porque como está escrito em 2 Coríntios 10, Deus não permitirá que passais por uma prova acima de vossas forças, mas com aprovação vos dará os meios para superá-la. Você entende que isso é uma promessa de Deus na nossa vida? E que essa palavra destrói as mentiras que o inimigo tem contado, as mentiras que o inimigo vem trazido. Você não vai aguentar, desiste, você não vai conseguir. E quando nós ouvimos essa palavra, nós pegamos a nossa cruz e dizemos: vá de retro, Satanás, que significa vai para trás, como Jesus diz, quando o próprio Pedro foi o instrumento do inimigo, dizendo: não, Senhor, o Senhor não pode passar por essa prova, por essa cruz. E Jesus disse: vai embora, Satanás, vai para trás. Quando vem esses pensamentos, tenha certeza, tem o dedo do inimigo de Deus, é ele que está insuflando esse pensamento, dizendo: desiste, você não vai aguentar, você não vai conseguir. E como exorcizar essa palavra do inimigo? Como vencer essa palavra do inimigo? Se o nosso coração está cheio do fogo do amor de Deus, nós superamos o fogo da prova. Primeira coisa para você registrar aí no seu diário espiritual: todos nós precisamos passar pela prova. Nós não somos melhores do que os anjos, nós não somos melhores do que os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Por isso todos precisam passar pelo fogo. O Senhor vai nos dando parábolas no seu Evangelho, para que a gente aprenda com as coisas da natureza. E você aprende com a natureza. O próprio ouro precisa ser passado pelo fogo, para que ele seja purificado, esteja totalmente limpo, sem nenhuma impureza, para que se torne uma joia, para que se torne algo precioso, algo a ser usado, embelezado pelo ser humano. Ele precisa primeiro passar pela prova do fogo, para ser purificado. Os anjos passaram por uma prova, e ali foi purificado os anjos que realmente decidiram amar, e os anjos que decidiram ser egoístas, amar a si mesmo e desprezar os outros, odiar, desprezar a Deus. E aí houve a prova dos anjos, 1/3 dos anjos se perdeu e se tornaram os demônios, não é? Também os primeiros pais no paraíso passaram por uma prova, e a serpente, figura do inimigo, ali naquele momento foi um instrumento para essa prova. Então todos nós precisamos passar pela prova, como o ouro passa pelo fogo. Quando você vê em alguns lugares escrito: pare de sofrer, em algumas seitas, pare de sofrer, você vai entender que isso é uma grande mentira. Isso é rasgar a Bíblia, rasgar o Evangelho de nosso Senhor, desprezar a palavra de Deus. São Pedro vai dizer: Jesus deu o exemplo para sigais os seus passos. Ele sofreu e ao ser humilhado não reclamava, mas assumiu sobre si os nossos pecados. Ele deu o exemplo para que vós sigais os seus passos.
Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você vai passar pela prova do fogo, mas esse ouro vai ser purificado. E a palavra de Deus diz em São Tiago: quem se deixar passar pela prova e for fiel, e passar pela prova fiel, esse receberá a coroa da vida, receberá a recompensa já nessa vida, mas principalmente você está acumulando méritos para o céu, está salvando a sua família para o céu. Mas talvez você esteja se perguntando, né? Mas irmão, como é que eu vou dar conta de ser fiel? Principalmente quando a prova que a gente passa é muito difícil, porque tem provas que a gente passa que são muito difíceis. Ver um filho no caminho das drogas, que apunhalada para o coração de uma mãe. Ver os filhos trilhando algum caminho de perdição, correr o risco de ficar para sempre sem o meu filho no céu, na eternidade, porque eles estão no caminho longe de Deus, desprezando os mandamentos de Deus, e isso é uma prova terrível. Ver um filho que você ama tanto, que você deu a sua vida, que você gerou, tanto o pai como a mãe, num caminho de perdição. Existem outras provas que são difíceis, a necessidade de um emprego, tudo isso a palavra de Deus vai dizendo, vai fazendo crescer em vocês virtudes, vai crescendo a esperança, vai gerando a perseverança e vai te fazendo ser santo, maduro, semelhante a Jesus. Mas tem algumas provas que são muito difíceis, e se a gente não usar as armas que Deus dá, a gente sucumbe mesmo, a gente cai feio. Claro que até nas quedas Deus está com seu amor e misericórdia para nos dar uma nova chance, mas muitas quedas seriam evitadas se nós usássemos as armas. Eu vou repetir para você, 2 Coríntios capítulo 10, Deus é fiel, vocês não serão tentados acima das suas forças, mas com a prova o Senhor enviará os meios para que você supere essa prova. E hoje o Senhor quer te ajudar, quer te mostrar os meios para superar. O único modo de vencer o fogo da provação é o fogo do amor. Grava isso no coração, anota isso no seu diário espiritual. Não existe outro fogo que vai sustentar você no meio da prova, a não ser um fogo que arda dentro do seu coração, que se chama Espírito Santo. Como diz na palavra de Deus, o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os discípulos receberam línguas de fogo que desceram e pousaram e entraram no coração deles. O mesmo fogo recebeu você no seu batismo, na sua crisma. E se você abanar esse fogo estará aceso. Se você não abanar, ele pode até se apagar através do pecado mortal. Sem esse fogo ardendo no nosso peito, nós não conseguiremos vencer a prova, porque a prova vai vir, cedo ou tarde, a prova vai vir. Nós não ficaremos para sempre nessa terra. A morte de alguém querido, eu só vou superar se o amor de Deus, o fogo do amor de Deus, que é o Espírito Santo, estiver ardendo neste coração. Como é que está a chama do Espírito Santo no seu coração? Está como uma brasa que está quase se apagando? Ou você tem com intensidade abanado essa brasa e esse fogo está bem alto? Como é que está a chama do Espírito Santo, do amor de Deus no seu coração? Está ardendo? Jesus diz em Lucas 22, eu desejei ardentemente comer com vocês antes de sofrer. Comer a Páscoa quer dizer dar a Eucaristia, dar o meu corpo, dar o meu sangue. Eu desejei, como tem uma música, né, do bispo da minha diocese, lá de Niterói, eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei e tomai é meu corpo que dou, meu sangue que dou, vivei o amor que eu vou preparar a ceia na casa do Pai.
Jesus diz: eu quis comer essa ceia com vocês ardentemente. O coração de Jesus pegava fogo, desejando entregar o seu coração. A Eucaristia é o coração de Jesus, essa união esponsal. O Antigo Testamento era a primeira aliança. Quando a pessoa está noiva, ela usa no dedo direito, não é? A aliança é uma preparação para as núpcias, para o momento da união. Já é unido no coração, um ama o outro, e nas núpcias vai acontecer a união do corpo, que vai gerar uma vida nova. Por isso Jesus, quando dá seu corpo e seu sangue, ele diz: esta é a nova e eterna aliança, não é mais noivado. O primeiro testamento, a primeira aliança era um noivado, era uma preparação. O povo ainda não se unia com Deus na graça santificante, não era uma união esponsal. Mas no Novo Testamento, Jesus uniu o seu corpo com o nosso corpo, sua carne com a nossa carne. Está na palavra de Deus em 1 Coríntios 12, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês é parte do seu corpo, parte dos seus membros. Nós e Jesus somos uma só coisa. Quando eu comecei a comungar e entender isso, eu ficava assim, em êxtase, olhando para a minha mão, dizendo: meu Deus, olhando para as veias, o sangue que corre aqui é o sangue de Jesus que eu recebi. A carne dele é minha carne, o sangue dele é meu sangue. Jesus deseja ardentemente esse momento de encontro. Hoje é domingo. Jesus esperou a semana inteira para entrar no seu coração. Será que o seu coração desejou também? Eu lembro a doutora Filó falando, né? Do pequeno príncipe, da raposa. Não venha de uma vez não. Precisa ter o horário certo. Se a gente marca às 4 todos os dias, quando chega 3 horas, meu coração já está feliz, já estou esperando. Como Jesus diz: desejei ardentemente. Jesus te deseja. O dia que o meu e o seu coração estiver acesa essa chama, nós vamos vencer todas as provas. Falta de dinheiro, falta de emprego, prova na saúde. Gente, o problema não é o sofrimento, o problema não é a tribulação, a dificuldade, o problema é como você passa por esse sofrimento. Eu já vi pessoas que passaram pela enfermidade, pelas piores doenças, cheias de alegria no coração, cheias do Espírito Santo, ardendo de amor a Deus. O remédio para passar pela prova é o amor, e o Senhor quer te mostrar como acender esse amor. Olha só, meus irmãos, você já viu como alguém está apaixonado? Você já esteve apaixonado? Você que cultiva o amor na sua família, você continua apaixonado pela sua esposa, você continua apaixonada pelo seu esposo, vocês são apaixonados pelos seus filhos. Quando alguém ama com esse amor apaixonado, faz as maiores loucuras, sofre as maiores dores e parece não doer. Porque vale a pena sofrer por alguém que eu amo, vale a pena dar a vida por alguém que me ama também, onde eu sou correspondido. Um pai de família que faz tudo para salvar seus filhos, uma mãe de família, aqueles casos, recentemente fez aniversário daquela mulher, que pela sua missão, ela amava as crianças que ela dava aula naquele colégio, ela entrou no fogo e foi tirando as crianças, e ela mesma se queimou, se destruiu e morreu. Queimada, salvando, porque o amor nos impulsiona e nos faz aguentar a dor. O amor nos faz cometer as grandes loucuras da nossa vida. O problema, dizia já alguns psicólogos, o Viktor Frankl, não é sofrer, é sofrer sem um sentido. E só o amor de Deus te dá o sentido para enfrentar com alegria, confiança e paz os momentos de prova, e superar, e sair vencedor. A palavra de Deus vai nos ensinar, anota aí na sua palavra, seu diário espiritual, Gênesis 29, 20. Nessa passagem do Gênesis, vai dizer que Jacó se apaixonou de tal modo por Raquel, que ele quis, que faria qualquer coisa, para poder se casar com Raquel. E o pai de Raquel, Labão,
percebeu que o rapaz estava completamente apaixonado e aproveitou. Disse: tá bom, mas para casar com a minha filha, você precisa trabalhar 7 anos para mim. Trabalhou como se fosse um escravo. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 29, 20. Vai dizer assim: Jacó serviu Labão por Raquel durante 7 anos, mas lhe pareceram ser alguns dias, de tanto que ele a amava. Ele trabalhou por 7 anos para Labão, seu sogro, mas lhe pareceram ser alguns dias, de tanto que ele a amava. E Labão ainda enganou, colocou a outra filha, e disse: para que seja Raquel, precisa de mais 7 anos. Ele trabalhou outros 7 anos, porque ele amava Raquel. Por isso São João da Cruz vai citar essa passagem e vai dizer: o amor não cansa, nem se cansa. O amor não cansa o outro, o amor verdadeiro, e o amor não desiste. Por isso essa tentação que te dizia: desiste, é a voz que vem lá de baixo. Cuidado com essa voz, você não vai aguentar, é mentira, pois a palavra de Deus diz: Deus vai te dar forças. Ele não permite uma prova acima de suas forças, mas Ele te dará os meios para superar, e a gente está aprendendo esses meios. Olha só, Jacó tinha esse amor ardente. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês são os discípulos de Emaús. Ali é um retrato que eu me identifico muitas vezes na minha vida, e com certeza você vai se identificar. Esses discípulos, não conta na Bíblia como foi que eles tiveram seu primeiro encontro com Jesus, mas provavelmente como João, quando teve seu primeiro encontro com Jesus, está lá em João capítulo 2, se eu não me engano, ele marcou até a hora, 4 horas da tarde, ele nunca mais esqueceu. Ele ficou tão encantado que disse: mestre, onde tu moras? E Jesus chamou: vem ver. E a partir daí ele nunca mais abandonou Jesus. Então, eu não sei como foi o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, mas eles, como João, ficaram encantados, ouviram as palavras do Senhor que entrou como um bálsamo na sua alma, e eles entenderam como Pedro, que dizia: mestre, a quem nós iremos? Só tu tem palavras que alimentam nossa alma, enchem nosso coração de vida, de esperança. Só tu tens palavras de vida eterna. Esses homens, quando Jesus começou a ser perseguido, foi preso, maltratado, espancado, crucificado e morto. Dizem os santos que quando Jesus morreu, ninguém mais tinha esperança. Ninguém mais acreditou que Jesus iria ressuscitar, com exceção da única luz de fé acesa no mundo, o coração de Maria. E nessa hora os discípulos de Emaús, como todos os outros, ficaram tristes e passaram por uma prova, por uma provação. Como eu e você muitas vezes nos desapontamos, todo um sonho, todo um plano de vida, toda uma perspectiva, de repente, cai por terra por algum fato que acontece na nossa vida. E se o nosso coração não estava preparado para essa prova, nós não suportamos. E o que aconteceu com esses discípulos? No terceiro dia, no domingo de manhã, encontraram no caminho com um peregrino, pois Jesus ressuscitado podia aparecer como ele quisesse. E Jesus ali apareceu como um peregrino, por isso eles não reconheceram. E eles andavam cabisbaixos, com a cabeça baixa, tristes. E Jesus disse: por que estáis assim tão tristes? Como se fosse um peregrino que percebeu e observou. E eles disseram: tu és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré. E Jesus diz, o que foi? Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras, em obras. Ele pregava sobre a esperança de Israel, e nós pensávamos que ele seria o Messias, que iria nos trazer a salvação, a libertação. Mas já faz 3 dias que ele morreu. É verdade que algumas mulheres deram alarde, disseram que viram anjos,
não é? O túmulo está vazio, mas a ele ninguém viu. E Jesus, começando por Moisés, foi explicando para eles as Escrituras e disse: como vocês são lentos para compreender a palavra de Deus. Na palavra de Deus não está escrito que era necessário que o Cristo passasse por toda essa provação? E Jesus foi dando esperança para eles, mostrando que a provação não era um castigo de Deus, mostrando que aquela prova era para pagar os pecados e nos dar o céu, e foi mostrando nas Escrituras que tudo já estava no coração de Deus, que Deus iria dar a vitória final e o seu Cristo iria ressuscitar. Quando esses homens foram ouvindo essas palavras de Jesus, o coração deles foi se acendendo, e a alegria foi enchendo o coração deles. Eles se apegaram a essas palavras, renasceu a esperança. Eles estavam como eu e você muitas vezes estamos, desanimados, querendo desistir de tudo, mas porque eles ouviram a Jesus, essas palavras foram criando vida dentro deles, e o coração foi se enchendo de tanta esperança, que quando este peregrino, este estrangeiro, foi dando sinais que iria embora, já estava entardecendo, anoitecendo, eles disseram: fica conosco, Senhor, já está tarde, o dia declina, vem à nossa casa, tome refeição. Eu ando com a medalha da Sagrada Face sempre aqui comigo, e nessa medalha está escrita essa frase em latim: Mane nobiscum Domine, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É um pedido da Eucaristia. Jesus arrumou um jeito de ficar na Eucaristia. Fica conosco, Senhor. Já é tarde. Esse mundo mau, vivemos na escuridão, é uma batalha. Como diz em Jó, a vida do homem sobre essa terra é uma batalha. Santa Faustina diz: no meio do terrível deserto da vida, ó meu docíssimo Jesus, defendei as almas da perdição. E Jesus ficou com eles. E quando Jesus deu graças, ergueu o pão e o partiu, desapareceu. Neste momento os olhos deles se abriram e eles entenderam que era Jesus, que ali agora estava presente no pão eucarístico. No abrir do pão, no partir do pão, na Eucaristia, nós temos a experiência do Cristo vivo no meio de nós. Quando Jesus partiu o pão, desapareceu e ficou escondido na hóstia santa, na presença do pão consagrado. E ali os discípulos disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Não ardia o nosso peito? É o Senhor, é o Adonai, é o nosso Rei, a esperança voltou. A palavra final não é a derrota, não é a morte. Essa prova que você está passando, não sei qual é, essa dificuldade no seu meio de trabalho, na sua casa, na sua família, com pessoas que você ama, com esse ente querido doente, com essa pessoa que partiu, não é a palavra final. E o coração dele, gente, ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Poucas pessoas sabem disso que eu vou contar para vocês. Eu tive a graça de ir em Israel e lá eu entendi que os discípulos de Emaús andaram foram muitos quilômetros, muitos. Alguns manuscritos dizem que foram 60 estádios. Outros manuscritos da Bíblia dizem que foram 160 estádios. Por isso cada Bíblia traz diferente, porque não existe uma certeza. Por isso, quando você vai em Israel, poucas pessoas visitam a cidade de Emaús, porque ninguém tem certeza qual das 3 possibilidades é a cidade certa. Mas existe uma grande santa da Igreja Católica, que recebeu dons místicos, uma carmelita, Santa Miriam de Jesus crucificado, e Jesus revelou a ela qual é a cidade verdadeira de Emaús. Se chama Emaús Nicópolis. Então, assim, nós podemos confiar no que São Jerônimo dizia, no que alguns outros santos diziam, que aquela cidade era a verdadeira Emaús, aquele lugar. E não é 60 estádios, é 160. Não são 11 nem 12 quilômetros, são 30 quilômetros. Gente, esses homens estavam tristes, desanimados, mas a conversa com Jesus deu força para eles caminharem felizes aqueles 30 quilômetros.
30 quilômetros. Dizem, e eu aprendi isso lá em Israel, que a jornada de caminhada de uma pessoa por um dia é 30 quilômetros. Por isso, de 30 em 30 quilômetros, quando caminhamos de camelo, quando se vai, em peregrinação, existe um posto de descanso, porque não se anda mais de 30 quilômetros. Jesus caminhou desde manhã até o anoitecer com eles. Acabou, é o tempo de caminhada, 30 quilômetros, uma longa jornada. Mas quando esses homens ouviram essa palavra de Jesus, o fogo do coração deles se inflamou tanto, que eles voltaram correndo, voltaram e num instante eles chegaram, e os discípulos estavam acordados ainda, voltaram para Jerusalém. Isso foi incrível, gente. Você está entendendo? Que quando o seu coração está ardendo, você consegue fazer prodígios, você anda 30 quilômetros como se fossem 30 passos. Você espera 7 anos trabalhando como se fossem 7 dias, como diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus, anota essa passagem também, que ela vai te sustentar nos momentos difíceis. Anota essa palavra, Isaías 40, versículo 30. Até mesmo os jovens se cansam e se fatigam. Até os moços vivem a tropeçar. Mas aqueles que põem sua esperança no Senhor renovam suas forças, abrem as asas como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Quando o seu coração está ardendo de amor, você suporta e vence a sua prova. E agora eu te pergunto, o seu coração está aceso assim? Você tem abanado essa brasa no seu coração? Olha só, meus irmãos, Deus quer nos ajudar. E como receber essa chama? E como abrasar essa chama? O Senhor quer nos ensinar hoje. O amor é um dom, como uma semente. Mas esse dom precisa ser cultivado. Mais uma vez, lembra do Pequeno Príncipe? Como ele cuidava da sua rosa? O amor precisa ser cultivado. Além dos discípulos de Emaús, que guardaram aquela palavra no coração e ardeu, nós vemos na Escritura também outra pessoa, a Virgem Maria, que ela muitas vezes não entendia a palavra, mas ela guardava e meditava aquela palavra no seu coração. E o que acontecia? Porque ela meditava a palavra no seu coração, ela teve forças para ficar de pé na hora da prova. Todos não suportaram, mas Maria ficou de pé, porque ela guardava tudo no seu coração. A palavra de Deus, olha só, meus irmãos, a palavra de Deus até na nossa regra, nós temos a regra do Carmelo. A nossa espiritualidade do Instituto Hesed é a espiritualidade do Carmelo. E na nossa regra está escrito assim: permaneça cada um na sua cela ou junto dela, meditando dia e noite a palavra do Senhor, velando em oração. Fortalecei o peito com pensamentos santos, pois está escrito em Provérbios 2:11, a consideração santa te guardará. A consideração santa, a meditação vai te guardar na hora da prova. O Espírito Santo acende o fogo do amor divino por meio da meditação, ensina Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo, você quer acender esse fogo no seu coração para que você consiga suportar a provação? A palavra de Deus está dizendo, Santo Afonso está dizendo, baseado na palavra de Deus, o Espírito Santo acende esse fogo do amor divino por meio da meditação, está aqui em latim, in meditatione mea exardent ignis. Na minha meditação se acenderá o fogo. Se então desejamos arder em amor para com Deus, amemos a oração. Ela é a feliz fornalha em que o coração se abrasa nesse ardor do céu. E no Salmo 38, que ele está citando, diz assim: acendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Acendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Deus está te dando o segredo. Como este fogo está sempre aceso no seu coração,
Maria meditava no seu coração. Jesus falou e Maria não entendeu, mas ela meditava e guardava no seu coração. Quem medita dia e noite a lei de Deus, esse vai suportar. Eu quero ainda que você anote mais uma arma que Deus quer te dar hoje, que é o Salmo capítulo 1. Vai dizer assim: feliz o homem que não vai pelo conselho dos ímpios, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer, sua dedicação, sua tarefa é meditar na lei do Senhor. Ele a medita dia e noite sem cessar. E olha o que acontece para quem medita dia e noite sem cessar. Ele se torna como uma árvore plantada junto às águas correntes. Ele dá fruto sempre no tempo certo. As suas folhas jamais vão murchar, mesmo no tempo da seca. E tudo que ele faz vai prosperar. Quem medita a lei de Deus, todos os dias, e você está fazendo isso, está aprendendo a fazer isso, usando as 5 pedrinhas que Nossa Senhora ensina, você está rezando o rosário, meditando a vida de Jesus, e isso está acendendo no seu coração uma união com Jesus. Você vai ser forte na hora da provação. Você está meditando a palavra de Deus, que todos os dias tem pregação da palavra aqui para você. Isso vai acendendo o seu coração. E claro, você precisa ler também a Bíblia, meditar na sua casa. Você tem recebido melhor Jesus na Eucaristia, porque você aprendeu a se preparar, fazendo jejum, se confessando. Uma coisa é comungar de qualquer jeito. Aí você pode comungar até sua condenação, diz a palavra. Mas se você comunga bem como você tem comungado, porque você reza o rosário, se arrepende dos seus pecados, confessa, jejua, lê a palavra de Deus, ouve as pregações e medita a palavra, você recebe no seu coração Cristo eucarístico. Você recebe a carne de Jesus. Você está aprendendo a meditar a lei de Deus dia e noite. E a palavra diz: quem medita a lei de Deus dia e noite, vai ficar de pé na hora da prova. O Salmo 1 diz que quem não medita a lei de Deus, não vai conseguir ficar de pé na hora da prova. O nosso tempo está curtinho, eu não vou abrir a palavra, mas vou citar para você, se você quiser anotar. Em Lucas 21:36, está escrito assim: fiquem vigilantes, tomem cuidado pelo excesso do comer, o excesso de beber, o excesso de se divertir. Tomem cuidado para que vocês estejam preparados para o dia do Senhor, para o dia do Filho do Homem, vocês ficarem de pé, como a Virgem Maria ficou na prova. O Salmo 1 diz: quem medita dia e noite no meio da provação vai ficar de pé. E nessas outras passagens, Apocalipse 6:17, quando chegar o dia do Senhor, quem ficará de pé no dia da sua ira? Em Malaquias 3:2, será um dia como um fogo de provação, quem ficará de pé? O Salmo 1 está te dando uma promessa: se você medita dia e noite a lei do Senhor, você vai aguentar. E Deus está te dizendo agora: filho, filha, você está numa prova difícil, ou está rezando por alguém que está numa prova difícil. Quem medita a lei de Deus dia e noite, vai ficar de pé e vai aguentar. O Padre Jonas Abib dizia muitas vezes: estamos vindo o tempo de prova, estamos esperando em breve um tempo de grande prova. Ele dizia anos atrás: e quem não adorar, não vai aguentar. E quem não meditar, não tiver sua delícia em meditar a palavra de Deus, não vai aguentar. Eu falo para você ainda que não tem uma Bíblia. Será que não está na hora de você dar de presente a si mesmo uma Bíblia? Que seja sua melhor amiga? Porque só quem meditar dia e noite essa palavra, deixar ela arder no coração, só quem meditar dia e noite essa palavra, o fogo vai se acender, e quando vier o fogo da prova, vai ter aqui dentro um fogo mais forte, e você vai aguentar sim, porque é promessa de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós queremos agradecer ao Senhor. Muitos têm medo da vinda do Senhor,
Muitos têm medo do juiz quando vier, mas Jesus disse: quando acontecerem essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Quem está unido ao Senhor e medita dia e noite a sua palavra, não tem medo de guerras, não tem medo de pandemia, não tem medo de dificuldades financeiras, não tem medo de não conseguir a pessoa certa, não tem medo do futuro. E eu termino esse momento, antes de começarmos o nosso grande clamor de oração, dizendo: Senhor, eu te agradeço por este exército de São Miguel, e reza comigo agora, agradece a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos agora uma família em oração. Somos milhares e milhares que todas as noites, todas as madrugadas, todas as tardes estamos unidos em oração e fazemos subir um incenso para o céu, suplicando perdão para os pecadores, saúde para os enfermos, o fim da guerra, restauração das famílias. Senhor, nós estamos unidos para meditar a Tua palavra e nós te pedimos essa noite, Senhor, que a Tua palavra venha acender esse fogo dentro do nosso coração. E aqueles que estavam sendo tentados pelo inimigo a desistir, porque estão num momento de provação, aqueles que estavam tentados a não aguentar, a não acreditar que vão vencer, aqueles que estão acreditando na voz do inimigo, dizendo: desiste, desiste, estão sendo restaurados pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, porque a Tua palavra tem curado uma multidão. Aqueles que estão vindo à fonte beber, estão sendo saciados com uma água viva. E nessa noite, nesse poderoso terço do combate, o Senhor quer saciar muitos corações que ainda estão longe da palavra de Deus. Por isso hoje eu peço um pouco diferente. Hoje, você vai compartilhar não somente com os seus amigos da igreja. Hoje, você vai compartilhar com aqueles que não querem saber de nada de Deus, aqueles que estão completamente longe do Senhor, porque quando nós experimentamos quão suave é o Senhor, nós não queremos mais outra vida. Sabe por que os seus amigos que estão longe de Deus, ainda estão longe de Deus? Porque eles não experimentaram. Nossa Senhora diz assim em Medjugorje: quando alguém reza, quanto mais se reza, mais vontade se sente de rezar. A gente não quer mais outra vida. Gente, eu tenho uma alegria muito grande de me consumir aqui. Eu, irmã Maria Raquel, irmã Manuel Maria, a irmã que está na câmera, as irmãs que estão tocando. Mas o nosso desejo era ficar lá com Jesus o dia inteiro, meditando a palavra, adorando. Mas Deus diz: não, vai dar o que você recebeu. A Beata Alexandrina, que eu sou muito devota, ela dizia: Jesus, eu queria abrir um buraquinho e ficar escondida num buraquinho contigo, te adorando na Eucaristia, e viver só para Ti, Senhor. Mas vem várias pessoas conversar comigo, precisando de consolo, precisando conhecer a Tua palavra, Jesus. Então eu renuncio de ficar contigo o dia inteiro e eu dou essas várias horas para falar do Teu amor para as pessoas. Muitas pessoas ainda estão caindo nas suas provações, sabe por quê? Porque não tem quem leve a elas esse amor. E foi por isso que Jesus te trouxe aqui. Jesus está te dando força para vencer suas provas, não é? A maioria de vocês tem testemunhos incríveis para contar, de livramentos, de superação, de saúde no meio da enfermidade, de enfrentar momentos difíceis, cheio da paz do Senhor. Quantos aqui colocam no chat? Quantos tem 1, 2, 3, 5, 10 testemunhos para contar? Alguns são contados aqui pela irmã Maria Raquel, de muitos que têm acontecido. Mas eu quero dizer que lá fora, muita gente poderia dar esse testemunho, se houver mais pessoas para evangelizar. São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar, se eu não transbordar esse amor que arde no meu coração, se eu não transbordar, essa água fica parada e apodrece. Nós só encontramos alegria e felicidade quando nós ensinamos para o outro também o caminho para
ter essa chama, para experimentar o mesmo que nós experimentamos. Por isso, meu pedido para você hoje, faz um pouco diferente. Eu peço que nenhum desses quase 30 mil guerreiros neste domingo, nenhum de vocês fique sem evangelizar agora. É um apelo do fundo do coração que eu faço, que Jesus faz para você. Não tenha vergonha. Você tem um amigo ateu? Envia agora para esse amigo ateu, dizendo: tem uma oração agora. Faz o teste de experimentar. Você deixa com Jesus, é Ele que vai fazer. Você tem um amigo que é protestante? Você tem um amigo que é envolvido com seitas? Você tem um amigo que está no fundo do poço, precisando e querendo ajuda? Principalmente esse. É a hora de você evangelizar. É a hora de você convocar este guerreiro para participar do exército, para parar de apanhar do inimigo e aprender a bater no pecado, no mal. Então vai lá, Jesus e Maria contam com você, pois esse poderoso terço do combate vai destruir as forças do inferno e salvar muitos filhos de Deus. Vai lá, guerreiro, guerreira.